Olha só, a gente acabou de ver o quadro Partiu Cinema com as estreias nas telonas, mas tem mais estreias chegando e uma estreia assim, ó, com gostinho de casa. Um curta-metragem produzido aqui em Joinville e que quer dar voz àqueles que sofrem de algum tipo de transtorno mental. Além de Pablo, esse é o nome desse curta-metragem, do cineasta Ebner Gonçalves, vai ser lançado amanhã aqui em Joinville em 2 sessões, de graça, no Sesc de Joinville. E nós convidamos o diretor do filme, produtor de conteúdo audiovisual, Ebner Gonçalves, para falar então sobre a história, sobre o elenco. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, prazer estar aqui contigo e da com o teu mesma público. Forma, muito obrigada por nos acompanhar aí durante todo o programa. Conta um pouquinho para a gente dessa narrativa, o que ela traz? Essa narrativa, bom, ela foi construída em 2018, 2017, né? Ela é do mecenato, nós temos um mecenato municipal aqui, 2018, e eu criei esse argumento nessa época. Aí teve toda uma paralisação, né, que foi os 2 anos praticamente de pandemia, em que todos os projetos ficaram parados e o Pablo também ficou parado. Nesse inteirinho a gente foi mudando um pouco, acrescentando, e Pablo se transformou em algo um pouquinho maior do que a gente imaginava, né? Então a temática é saúde mental. Ele conta a história de um homem de 42 anos, que sofre de problemas, de transtornos mentais, né? E procura ajuda, né? Ele procura ajuda de uma psiquiatra, de uma terapeuta, e é um curta-metragem, ele tem 20 minutos, né? E nesses 20 minutos ele vai se debater com a história dele, né? Com essas múltiplas personalidades que também vão começar a aparecer nessa sessão. E aí a gente vai conhecendo um pouco da história do Pablo, né? A gente tá vendo algumas fotos, então, do curta-metragem, mas temos um trailer também que você vai ver agora para entender um pouquinho mais a história. O que tem, vagabundo? Ei! Mas o barulho pode vir de dentro, E aí? das paredes, E daí? do chão. E daí? Que bacana. E a gente vê até alguns rostos conhecidos ali no filme. Tem gente no elenco aqui de Joinville? Tem atores, atrizes daqui, né? A Fernanda Moreira, né? Fabiola Bernardes, que é uma comunicadora, mas já trabalhou comigo, ela gostou dessa cachaça, já está no 2º filme que ela está atuando, né? Tem o Bernardo Azevedo, que é o menino, né? E os outros atores... Foi rodado aqui, né? E os outros atores são de São Paulo, que é a Elina de Souza, a Clau Carvalho, que também é uma atriz joinvilense, mas atua em São Paulo, e o ator que faz o Pablo, que é o Jetson Castro, que é um ator de Florianópolis. Olha, pelas Aí imagens... o Robson Rodrigues, que é um ator de São Bento do Sul. Ah, sensacional. Pelas imagens, o Pablo parece uma pessoa convencional, né? Tem um emprego, uma família. É a imagem, eu não vi ainda o roteiro, não vi o filme, estou só palpitando de fato. Mas isso também é uma informação, que o transtorno mental, ele não tem uma cara. Ele pode estar em qualquer lugar, em qualquer pessoa. Exatamente. Eu acho que isso é uma verdade. O Pablo é uma pessoa normal, inclusive uma pessoa bem-sucedida, né? A realidade de muitas pessoas não é essa, mas ele é uma pessoa bem-sucedida, mas que está passando por um grande desafio na vida dele. Obviamente que esse transtorno ele começa na infância e talvez desencadeou agora, teve um processo desencadeador, né? E que essas personagens, né, que incomodam ele muito,
começam a surgir na vida dele. Então, é como tu falou, de repente, ele é uma pessoa normal, né? Faz as coisas, mas vive extremamente perturbado. A gente vê uma dançarina ali também de flamenco. Uhum, de flamenco. Qual que é o papel dela? É uma das protagonistas? Ela tem uma ligação com o Pablo? Ela é, assim, uma das protagonistas, porque tu fala de um filme de 20 minutos, né? É um curta-metragem, a gente quis também trabalhar um pouco com a licença poética do cinema, não necessariamente a gente fala sobre transtorno mental, a temática é saúde mental, mas a gente está falando de cinema, né? De curta-metragem. Então ela é, sim, e ela foi uma das formas de representar um dos alter egos do próprio Pablo. Olha só, gente, um spoiler, então, que a bailarina é também o Pablo. E assim, ó, e isso não é para estragar a graça do filme, mas justamente para provocar você a ir assistir, porque é um curta-metragem, de repente você não vai ter acesso em outro momento, então vamos reforçar. Amanhã, em 2 horários. Amanhã em 2 horários no SESC, às 20 horas e 20h45. A sessão tem basicamente 20 minutos, pode ser que a gente faça uma apresentação, a gente conversa um pouco antes, mas é o tempo do pessoal entrar, sair. Então, 20h45 a gente apresentaria a segunda exibição. A segunda né? sessão. E tem essa questão no SESC da retirada dos ingressos. Tá né? bom. A entrada é gratuita, mas é preciso retirar os ingressos 1 hora antes. Então, além de Pablo, amanhã estreia. Ebner, mais uma vez, parabéns, né, que venham muitos outros trabalhos e obrigada por estar aqui Eu no que te Ver Mais. agradeço.